irmãos da PIB Piraquara, sejam muito bem-vindos à nossa primeiríssima, exclusiva Escola Bíblica Dominical à Distância. Infelizmente a gente tem tido que fazer essas coisas porque não temos a possibilidade de estar no templo como gostaríamos, mas ainda assim sabemos que a palavra do Senhor ela é eficaz de qualquer maneira e nós estamos aqui para entregar para vocês um conteúdo para que você possa aprender conosco um pouco mais da palavra do Senhor e ser edificado para a honra e glória do nome dele. Eu sou Marlon, você me conhece, do departamento de ensino dessa igreja, estou aqui junto com o pastor Carlos, junto com o Ricardo, e a nossa proposta hoje, e a partir de hoje, mesmo quando voltarmos aos encontros presenciais, será trabalhar panoramas bíblicos, e nada melhor do que trabalhar panoramas bíblicos começando com o livro de Gênesis, não é? Começando com o primeiro livro da Bíblia. Então eu vou pedir para o pastor Carlos se apresentar aqui, fazer uma breve palavra, assim também o Ricardo, e então nós passaremos ao conteúdo dessa escola bíblica dominical. Bom dia, pastor Carlos. Bom dia, irmão Marlon. Mais uma vez queremos agradecer a todos que estão ouvindo. Bom dia, Ricardo, também, que eu estava esquecendo, mas que possa ser um momento de comunhão, de crescimento e conhecimento da palavra do Senhor. Amém. Ricardo. Bom dia a todos. Realmente é muito importante a gente continuar, né, principalmente nessa época de pandemia, que a gente não pode estar reunido. E o panorama bíblico é importante porque abre a nossa mente, nos mostra realmente a história bíblica num contexto geral. A gente não fica focado apenas em uma parte da Bíblia. E é isso aí. É isso aí. É isso aí. Muito obrigado, Carlos. Muito obrigado, pastor Carlos, Ricardo. Queridos, eu convido você a abrir a sua Bíblia. Hoje nós falaremos mais de aspectos introdutórios, mas para a gente não perder o costume, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Gênesis e ler o primeiro versículo. Eu estou lendo aqui na minha Bíblia Almeida, e Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Esse é o primeiro versículo da Bíblia. Isso, em qualquer versão que você pegar, é a primeira coisa que você vai ler, não é? E Gênesis, já entrando então no nosso conteúdo, Gênesis ele é o primeiro livro da Bíblia. Se você, assim como eu, assim como nós, é um cristão protestante, Gênesis é o primeiro dos 66 livros da sua Bíblia. Se você eventualmente é um judeu, se você fosse um judeu, Gênesis ou Bereshit seria o primeiro livro da Tanar, né, ou como a gente conhece, o Antigo Testamento. Já se você for um católico romano, Gênesis é o primeiro dos 73 livros da sua Bíblia. A gente sabe que a Bíblia católica tem alguns livros acrescidos ali, mas de qualquer forma, Gênesis em todas essas versões é o primeiro livro. Ou seja, todas as religiões que confessam Yahvé como Deus único, baseiam-se nesse livro para entender o início de todas as coisas, para entender o princípio, para entender como o Senhor iniciou e também consolidou a sua criação, como foi que a humanidade surgiu e como foi que a humanidade caiu, como o próprio Senhor prometeu redimir o povo de sua culpa. Eu diria que é impossível compreender o restante da Bíblia sem que se compreenda as coisas grandiosas que o Senhor fez no princípio. Vocês concordam com isso? Concordamos. Isso é muito importante para nós. Ricardo, o que você me diz sobre Gênesis? É importante, é relevante a gente estudar Gênesis, uma coisa tão, para nós, tão antiga, há milhares de anos atrás, ainda assim tem relevância para o nosso contexto atual? Ah, sim, com certeza. É muito importante. É o primeiro relato realmente sobre a criação, né, o que a gente como cristão tem hoje sobre criação, um relato, né, que a gente tem, é o Gênesis. Então, ali basicamente a gente tem o princípio do que Deus queria pra gente, tá tudo ali em Gênesis. Isso realmente é o princípio. Então a gente tem que entender muito bem Gênesis, ou não, a gente não vai entender 100%, porque tem algumas passagens que são um pouco mais difíceis, digamos assim, mas basicamente a gente compreende a questão da criação, a questão do pecado, Deus, né? O plano de Deus, o início do plano de Deus, na descrição que tem em Gênesis. Né? E não tem como continuar e pegar o Evangelho sem entender
Exatamente. o princípio, você entender o início, né? Exatamente. Para a gente poder chegar até Cristo, nosso Salvador, nós precisamos ter esse entendimento. Sim. O que aconteceu lá no começo, né? O que é o Pentateuco, o começo, o processo do Antigo Testamento e que se conclui em Cristo. Um ponto até agora você falou dessa questão que surge também em relação ao Novo Testamento, que a gente tem também um pouco complicado para muitas pessoas entenderem a questão da Trindade, né? Isso. E Gênesis já nos mostra realmente que a gente tem a Trindade ali, né? Não é a partir do Novo Testamento ou um ponto na história. Então desde o princípio já existia a Trindade. Isso é uma coisa que a gente consegue ver em Gênesis também. Exato. Quando você vai ler Gênesis 1:26, esse versículo é clássico para explicar a Trindade. Ele vai dizer, né? Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança, não é? Exatamente. Então, ou seja, né, não é um Deus, é um único Deus, sim. mas que é um Deus trino, né? Essa compreensão, claro, você vai ter ela muito melhor quando você lê o Evangelho. Mas para você entender isso que acontece no Evangelho, é importante que você entenda o começo, o princípio das coisas. Exatamente isso. É importante que a gente conheça o seu autor. Quem foi que escreveu esse livro? Ele escreveu por quê? Ele escreveu para quem? Me parece, eu acho que os irmãos devem concordar, que hoje em dia não há argumentos muito relevantes para imaginar que Gênesis não teria sido escrito por Moisés. Vocês concordam com isso? Concordamos. Sim, concordo. Pois é. A boa tradição, não é? A premissa histórica, a tradição mais ortodoxa, ela diz que o autor desse livro foi Moisés. Mas quem foi Moisés? O que a Escritura diz sobre Moisés? O que ele próprio escreveu sobre a sua vida? O relato do nascimento de Moisés está lá no capítulo 2 do livro de Êxodo, dos versículos 1 ao 10, que o irmão Ricardo vai ler para nós. Êxodo 2, versículos 1 a 10. Vamos lá então. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. Armando o menino, ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: este menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim. E eu pagarei você por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. Muito bem. Então, a partir desses textos, a gente consegue inferir algumas verdades, né? Uma característica interessante é que a gente já entende que Moisés ele é da tribo de Levi. Nesse momento, isso não tem tanta relevância para aquilo que a gente está estudando. Mas quando a gente for estudar lá na frente o Êxodo, a questão do sacerdócio, isso vai ser muito importante. Entender que Moisés e principalmente seu irmão Arão eram da tribo de Levi. Moisés também a gente vê, por esse texto que o Ricardo leu, que ele já nasceu num contexto de escravidão. O faraó, ali ele tinha medo que os hebreus ficassem muito poderosos. Se você voltar ali no capítulo 1 e ler os versículos 9 e 10, vai dizer o seguinte: o faraó diz ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, seja o caso que, vindo a guerrear, ele se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e saia da terra. Ou seja, o faraó tinha medo que os hebreus ficassem muito poderosos. Eu acho que o pastor Carlos consegue falar um pouco disso para nós, mas quando o povo que estava ali no Egito naquele tempo era muito numeroso, não é, pastor? Existiam milhares de pessoas ali? Sim, ele era um povo muito numeroso, tanto que o próprio faraó mandou, né,
as parteiras, a partir do momento em Isso. que derem a luz, que pegarem a criança, né? Se fosse Que homem, se né? fosse homem era para jogar no No rio. Então, assim, a gente vê na história de Moisés, todo esse contexto acontecendo, ele acaba pela família dele, ele acaba se tornando um órfão, que Isso. foi encontrado por uma princesa e voltou à mãe para ter A sua um mãe cuidado, natural, né? para ter com a sua mãe natural. Então, a gente vê nesse período Moisés como um príncipe. Isso. Porque a gente vê o quê? Que a princesa pegou, a filha do faraó pegou, porque achou ele, teve compaixão com ele, achou ele ali chorando, a passagem fala que estava chorando, então ela pega, e a irmã esperta deu aquele clique, né? Isso. Olha, eu consigo... Resolve isso aí pra você. Eu resolvo isso daí pra você. Eu vou Porque, achar uma naturalmente, ama. a princesa ela Sim. não podia amamentá-lo, né? Isso, ela não podia amamentá-lo. Ela não estava grávida naquele momento, Sim. nada disso. Então, a criança precisava ser amamentada. Então a irmã, muito esperta, né? Deu aquele Astuta, clique, menina. astuta, chamou a própria mãe para ser ama dele. Então ele viveu um período com a mãe. Então Sim. ele viveu um período na cultura Hebraica. Tá. Ele não foi alguém que foi adotado pelos egípcios e ali ele não Se conheceu a distanciou sua da sua história. raiz, Ele né, conheceu não? a sua Isso. história. Com certeza ali a mãe, os familiares contaram a história para ele assim. Sim. Tanto que é bom entender que ele teve esses dois estudos na vida, Isso. do povo dele de origem e do povo egípcio. É. Porque a passagem fala em Atos 7, 22, quando Estevão está dando sua defesa ali no Sinédrio, ele fala que Moisés ele foi instruído em toda a ciência dos egípcios. Então ele tinha um conhecimento muito profundo no que estava acontecendo. Ele não era alguém, como eu posso dizer, fraco nas palavras, no entendimento. Ele era Sim. alguém ciente do que estava acontecendo. É, ele com certeza ali, os egípcios eram um povo muito avançado para aquela época, né? Então ele certamente, aí como Estevão diz em Atos 7, ele deve ter estudado astronomia, história, ciências, ele deve ter sido apresentado a todas essas coisas nos anos que ele viveu ali no palácio de Faraó. E isso, meus irmãos, vai ser determinante para a maneira como ele, Moisés, vai escrever a Torá, principalmente a Gênesis. É perceptível como ele, no relato da criação, ele está fazendo ali uma defesa apologética, ele está combatendo algumas visões que aquele povo de Israel, por ter vivido tanto tempo ali sob julgo dos egípcios, passou a acreditar. Eles olhavam o sol como um deus, eles olhavam, não sei, a água como um deus, vento como deus, porque os egípcios eles eram politeístas, eles tinham uma visão muito pagã da criação. Então Moisés, e a gente vai estudar isso mais para frente no relato da criação, Moisés, quando faz o seu relato, ele está combatendo isso, fica implícito nas suas falas, nos seus escritos, como ele está combatendo essa visão pagã que o povo hebreu tinha herdado após séculos ali de cativeiro. Sim, porque nada melhor alguém que conheça as duas tradições, Exato. os dois conhecimentos. Ele falava os com estudos, propriedade tanto ele da falava visão do isso. Deus vivo, né, do Deus verdadeiro, mas ele também entendia a visão egípcia da criação. Porque naquele tempo, como a princesa também ela não conseguia amamentar no início, então a Bíblia fala que ele ficou um bom tempo com a família, com a até mãe. a adolescência, pelo menos. Né? Até ali na adolescência, até a filha do faraó pegar de novo, volta, apresentar o faraó e aí entrar o costume egípcio da situação. Exatamente. Ricardo, tem alguma coisa para acrescentar? Não, exatamente isso, assim, em relação a Moisés mesmo, eu só queria voltar um pouco, né, para a gente esclarecer alguns pontos também, às vezes as pessoas não entendem, não conhecem, né, a palavra. Quando você fala Torá, né, a gente está falando a lei, na verdade, Isso, né, o Pentateuco, que né? tá, a lei na verdade, a gente, claro, existe os 10 mandamentos, mas o livro todo, né, a parte aí que a gente engloba o Pentateuco, que seria o quê? Os 5 primeiros livros da Bíblia, que a gente
coloca como autor o Moisés, né? Isso. Gênesis está falando um pouco do começo, mas é ele mesmo. Então, na verdade, ele está escrevendo de um período em Gênesis em que ele não ainda Que ele não viveu. ele não viveu, na verdade, né? Ele nasceu ali depois, né, da era dos patriarcas e tal. Isso. Ele vai aparecer muito em Êxodo, né? Isso. Mas a Êxodo gente conta esclarecer mais história. que a gente está tratando de Gênesis, mas a gente tem que falar que sobre o Pentateuco, É um porque ele é o conjunto, autor dos isso, 5 é. primeiros livros, A Torá, né? Isso o Pentateuco, Gênesis, e a- Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E a palavra bloco. Torá a gente fala de lei, né? Porque o Pentateuco é tratado como Isso. livro da lei para os hebreus, né? Para o israelita. Então é importante a gente destacar esse ponto. E é isso, né? A gente tá contando a história, na verdade, de Moisés, mas a gente vai ver a história dele nesse período inteiro aí dos 5 livros, né? E o Gênesis ele escreve, mas no período que ele não viveu. Exatamente. Colocar isso em destaque também, né, para ficar bem claro as palavras, né, quando a gente fala Torá, quando a gente fala Pentateuco, Tanakh, né, que A Tanakh. eles tratavam como o Antigo Testamento, né, também os hebreus essa palavra. E assim, a gente vê que Moisés foi preparado para esse papel, né? Isso. Ele conheceu muito bem realmente as duas culturas, né, tanto dos israelitas como a cultura egípcia, né? Ele foi criado por um bom tempo ali na cultura egípcia, então ele sabia o que falar e quando falar, né? Principalmente como ele conseguiu, né? A gente vai tratar, claro, isso mais para frente, mas no período do Êxodo, né? Isso. Como ele conseguiu acesso ao faraó, porque também não era Não era você, assim, você né? não ia chegar ali, bater na porta do faraó e ia lá falar com o faraó, né? melhor do que o filho adotivo. Exato. Então a gente vai tratar isso pra frente, mas assim, você vê que realmente ele tinha uma influência também ali dentro, né, no Egito, né? E é Era interessante ver que tudo isso é providência divina, né? Não Exatamente, existe acaso. O Senhor, antes de que Moisés já nascesse, ele já tinha determinado aquilo. Olha, vai ter um rapaz que ele vai ser criado pelos egípcios, ele vai estar inserido nessa cultura, ele vai ter acesso aos poderosos, e é esse rapaz que vai tirar o meu povo dessa escravidão. Ele foi preparado para isso. Exato, é muito interessante a gente ver enxergar a soberania de Deus nisso. Eu vejo que é muito legal porque tudo vai acontecendo de acordo com os propósitos, né? Isso. Ele estava ali no Egito, depois que ele voltou, aí ele viu o assassinato de um hebreu, né? De um hebreu ali, que um egípcio foi e matou um hebreu. Isso. Tentou matar um hebreu, daí ele vai lá e ele mata o egípcio. Né? E aí sim, depois que ele vê uma outra briga de 2 hebreus ali, que ele tenta apaziguar, se eu posso dizer assim, e um dos hebreus fala: "Ei, mas não foi você que matou aquele egípcio?" Então ele fica com medo e ele foge. E quando ele foge, aí sim Deus vai e trabalha na vida dele por meio da sarça. Tem até a questão dos 3 períodos, Isso. né, pastor? Então, tem o período dele como príncipe do Egito, que foi o que a gente falou, né? Que ele foi adotado pela princesa, pela filha do faraó, e nisso a mãe teve condições de ser a ama dele, a ama de leite, a ama que cuidava dele. E depois que ele foge com medo de ser assassinado, porque o faraó quis matá-lo. Então depois que ele foge, ele encontra ali Jetro, que acabaria se tornando o sogro dele, né? E ele começa a pastorear as ovelhas de Jetro. Ou seja, nada mais do que meu sogro, eu vou fazer uma moral com esse cara. Então ele acaba cuidando das ovelhas, pastoreando as ovelhas de Jetro. E isso também mostra Deus trabalhando na vida de Moisés. Isso. Ó, Moisés, você vai pastorear aqui, cara. Isso. Olha, você vai acontecer. Tudo isso que está acontecendo é um preparo para quando você libertar o meu povo. E aí, no meio da sarça ardente, ele tem uma conversa com o Senhor dos Exércitos. Em Atos fala anjo, mas em Êxodo fala que o Senhor falou com ele, né? Então, teve uma conversa onde ele expôs o medo dele e Deus trabalhou com ele mesmo, ele sendo gago, ele tinha talvez uma liberdade para chegar até Faraó, porque a Bíblia fala que ele espera, né? O Faraó morrer, o que queria matá-lo morre.
Aí ele volta para lá e já volta com uma certa prioridade. Não, peraí, esse daí é hebreu, mas ele é filho da filha do faraó. Então ele tem condições de chegar até o faraó atual para conversar. Então aí começa um outro período na vida de Moisés, que é o período como pastor na terra de Mídian. É o período em que ele começa a ser quebrado para fazer a obra de Deus. Deus está preparando Deus já está preparando. Né? Ele já começou no preparo, né? Quando ele se tornou órfão, já era um preparo. E agora só é a conclusão da... agora você já está pronto, ali, é o retoque final, dando aquela finalizada no garoto e falando, agora vai. Brilha. Agora brilha. É isso aí. Então essa é uma introdução à vida de Moisés. É claro que existem muito mais detalhes, a gente vai estudando ao longo do tempo, mas esse aí é uma introdução à vida de Moisés, aquilo que foi relevante para o ministério dele e que, na sequência, se mostraria fundamental para as atividades que ele precisaria desenvolver, para o ministério que o Senhor entregou a ele. E em relação à data, quando esse livro foi escrito? Porque a gente sabe muito bem que Moisés não viveu aquilo que ele relata em Gênesis, né? Moisés é já na época que ele está lá no Egito, depois de José, depois das 12 tribos e tudo mais. Mas quando foi escrito esse livro? Aqui na minha Bíblia, eu tenho aqui, Pastor Carlos, eu acho que você tem na sua Bíblia aí também, diz aqui que foi aproximadamente 1.400 anos antes. A tua Bíblia acho que até põe uma data mais precisa aí, né? Entre 1440 a 1400, nesse período. Porque ele trata antes como... de Cristo, né? Antes de Cristo. Isso é interessante, né? Interessante. Porque ele trata toda a passagem do retorno de Moisés ao povo egípcio, depois que ele tem o encontro da sarça ardente, até a ida à Terra Prometida. Esses 40 anos provavelmente são os 40 anos do Êxodo, né? Isso. Então ele trata nessa questão a data aproximadamente. Mas aí é difícil a gente precisar, mas a ideia é que é aproximadamente 1.400 anos antes do Senhor Jesus, não é? Na época em que o povo de Israel, se deslocavam ali até a Terra Prometida. E para quem foi escrito esse livro? Moisés escreveu, ele tinha um público-alvo, a gente pode dizer assim, ele tinha alguém que ele queria que lesse esse livro. Quem foi? Quem era o público-alvo para quem Gênesis foi direcionado? Então, o Gênesis ele foi direcionado para o povo israelita. Por quê? Qualquer coisa, Ricardo, Marlon pode ficar à vontade em falar, mas no sentido assim, o povo já estava muito na cultura egípcia. Havia ali séculos, né? Não foi um período simples, de uns 10 dias, 20 dias, onde eles sempre... Nem 10 anos. Então foi um período muito grande, onde a geração nascia e a outra morria. Isso. Então a cultura egípcia foi muito forte para eles. Eles estavam completamente inseridos dentro dessa cultura. Isso, né? E por isso Moisés ele acaba trazendo o pensamento, pessoal, vamos olhar a nossa origem. Pessoal, vamos olhar para o nosso Deus, o único Deus. Vamos na promessa que Deus fez ao nosso pai Abraão. Vamos começar lá atrás. Então, o público-alvo se torna os israelitas, porque vamos lembrar quem é o nosso Deus, vamos lembrar dos exemplos e dos rituais que aconteciam em Gênesis, que era quais? O ritual da circuncisão e observar a questão do sábado. Então, ele queria trazer isso ao povo. E por isso o público-alvo eram os israelitas. O povo hebreu, né? Ricardo, tem algum acréscimo aí? Não, é isso mesmo. Não tem muito, né? Não tem muito. Legal que todo mundo concordou, então. Todo mundo concorda. Como bom batista, um apoiou. Glória a Deus. Que a gente tem que também pensar que, né, o livro se ele foi escrito nesse período aí de uns 40 anos, que foi a peregrinação, né, depois do Êxodo, né, a saída do Egito, né, que a gente fala como o Êxodo.
Então, o povo, ele na verdade, ele viveu isso que ele está escrevendo, né? Tudo que a gente acha no Pentateuco, eles estavam vivendo, né? Sim. Então, ele estava relatando a questão realmente de quem é o Deus verdadeiro, né? Que tirou o povo do Egito, que estava sendo oprimido ali por 400 anos, né? No Egito. Mostrou isso para eles e realmente, assim, foi uma mudança cultural, né? Então, ele teve que fazer uma mudança cultural. De uma maneira, era muitas pessoas. Acho que só a oral não ia dar certo. Ele tinha que ter alguma coisa, realmente um relato escrito para se seguir, né? Essa geração nova começar a seguir e aprender realmente. Né? Tanto que a gente vê que também o Pentateuco mostra, não é só a questão de voltar, né, uma mudança cultural, é a questão de que o pecado estava muito forte ali, né? Muito. Teve que se esclarecer essa questão do pecado, né? Tanto que se você for ver, ali da saída do Egito até a Terra Prometida, a geração do Egito ficou para trás. Tanto que até Moisés ficou para trás. Entrou na Terra Prometida uma nova geração, aprendendo a cultura do povo antigo. Voltando às suas raízes hebreias. Isso, voltando às suas raízes. Hebreias não, acho que é hebraicas. Me desculpe, irmãos, mas Tá nada não, a gente erra. Então é basicamente isso. A data é aproximadamente 1400 anos antes do Senhor Jesus e o público-alvo era aquele povo, o povo hebreu que estava cativo ali no Egito, mas e que de repente se coloca em caminhada até a terra prometida pelo Senhor, prometida lá a Abraão, né? A gente vai ver isso mais pra frente, mas essa terra prometida ao Senhor, e Moisés é o rapaz encarregado, é o homem encarregado a contar essa história para esse povo. E quais são os temas de Gênesis? Mais do que os temas, quais são os objetivos? Não é? Quando a gente lê Gênesis aí, o que a gente vai encontrar nesse livro, Ricardo? Fazendo um apanhado geral de todo o livro. Fazendo um apanhado geral do Gênesis, então a gente vai achar aí basicamente 4 principais itens, né? Que seria aí a criação, o pecado, a imagem de Deus e o plano divino da redenção global. Então, Gênesis relata a criação, né? Como Deus criou o mundo, né? Aí eu acho que o Carlos pode ler pra gente, no Gênesis 1, versículo 31. A palavra do Senhor diz assim: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve a tarde e a manhã, o 6º dia. E aí a gente tem um relato depois do pecado, né? Que o pecado entrou no mundo através de um homem, né? Que seria Adão. A gente vai falar um pouco também dos personagens aí da história, né? Do Gênesis principalmente, né? Que a gente pode separar como a história primitiva e a história patriarcal. Então a gente tem muitos personagens importantes, né? Nessa descrição do Gênesis. Mas do pecado, né? A Bíblia relata que ele veio através do mundo, veio ao mundo, né? Através de um homem, que seria Adão. E aí a gente vê esse relato em Gênesis 3, 1 do ao 19. 1 ao 19. Aqui, se a gente ler, vai ficar muito extenso. Lê só os vai ficar versículos longo, chaves, mas a gente tem uma descrição, né? Ali. Isso, mas se você quiser ler, resumidamente, é a hora que a serpente começa a trazer a questão para Eva. Isso. Que ela vai até a árvore, né? Que não é a maçã, não é da maçã o fruto, mas ela vai até a árvore e lá ela encontra a serpente, conversa com a serpente e acaba sendo enganada pela serpente. Isso. E acaba comendo e levando ao seu marido, levando a Adão. Então essa é a passagem. Depois, se vocês quiserem ler em casa, aí na sua casa, onde você estiver, no aplicativo da Bíblia, tá em Gênesis 3, do 1 ao 19. Do 1 ao 19. E se você também quiser, tem um relato muito legal, muito interessante, que dá pra gente ler, que está em Romanos. Romanos capítulo 5, versículo 12. Deixa eu abrir aqui a Bíblia rapidinho e eu já leio para vocês. Romanos 5, versículo 12. Que diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Ou seja, o pecado entrou pela vida de quem? De Adão. De Adão. Adão pecou. Isso. Então Paulo está resumindo isso. O pecado trouxe a morte, o pecado trouxe
a separação do homem a Deus, com Deus. Isso é muito importante a gente ter essa visão global da Escritura, porque hoje nós estamos no tempo da graça. Hoje o plano maior de Deus já foi revelado. Cristo já veio, Cristo já morreu na cruz e tudo mais. Então é muito importante a gente olhar com essa visão cristã para o relato do Antigo Testamento. Eu vejo às vezes alguns irmãos que gostam de estudar história, assim como nós gostamos, e ficam encantados pelo Antigo Testamento. Isso é muito bom, mas é importante, eu lembro que o Alex me ensinou isso quando eu me converti lá atrás, ele me ensinou, Marlon, a importância de você entender o relato da criação, todo o Antigo Testamento com uma perspectiva cristã, a partir daquilo que Cristo fez na cruz. Então, quando a gente entende o pecado original a partir daquilo que o Senhor Jesus fez, fica muito mais fácil da gente entender a vida que temos hoje, né? Qual a nossa perspectiva atual. Mas continuando aí, Ricardo. E aí a gente vê também um relato aí que a gente foi criado, né? A imagem de Deus, né? Então cada pessoa é uma semelhança de Deus na condição de ser pessoal, racional, criativo e moral. Homens e mulheres foram criados como iguais, né? Então, claro, a gente tem essa relação, né, da diferença do homem e mulher, mas na visão de criação, fomos criados à imagem, né, de Deus, isso, equivalentes a Deus. Né, aqui cai por terra qualquer visão, ou machista, ou feminista, ou qualquer de superioridade de um gênero ou de outro, né? Também não viemos do macaco, né? Não viemos do macaco. Deixar isso bem claro. Isso é importante. Somos criacionistas. Somos criacionistas exatamente. Do início ao fim. Como cristão, a gente crê nisso, né? Exato. Então, para nós, realmente a Bíblia é a nossa base. A palavra revelada do Senhor. A palavra revelada, então a gente crê realmente que é isso. E aí, de número 4, é o plano divino, né? Dessa redenção global, né? É como Deus elaborou esse plano para o propósito, né, divino, para todas as nações viessem a conhecê-lo por meio dos descendentes de Abraão aí, né, nessa relação aí mais do Antigo Testamento. E Abraão foi escolhido por causa da sua fé, fazendo-se pai de todos os que se aproximaram de Deus dessa maneira. Que aí a gente entraria na questão aí agora dos personagens, né, principais que a gente vê em Gênesis, né. Dos patriarcas, a gente tem 3, né, ou 4 aí que a gente pode dizer, né, que seria Abraão, Isaac e Jacó, né. Uhum. Mas a gente já começa com um personagem importante no início da Bíblia, que seria Adão e Eva, né. E aí a gente já falou um pouco, né, que seria a criação, aí o pecado, né, como o pecado entrou no mundo, né, através do homem, que seria Adão, e eles tiveram filhos, né, Caim e Abel. E aí a gente tem uma história que é muito importante, acho que de se relatar no Gênesis, que seria que o Caim, né, matou Abel. Isso. Então uma das descendências aí de Adão, né, foi tirada da terra, e a gente vê como relata o primeiro assassinato, né, realmente na terra. E essa descendência aí, ela é herdada por Sete, outro filho de Adão, né, também. Exato. É importante dizer, porque eu acho que vai ter depois uma separação aí, que a gente vai ver ao longo da história bíblica, né, a descendência, digamos assim, de quem é ou de quem não é, quem está com Deus e quem não está com Deus, né. Então, foi a partir de Sete, né. A gente vê Caim saindo para um caminho, né, onde ele falava para todo mundo, se você me matar, a desgraça na sua vida vai ser maior do que na minha, né? Então a gente vê essas duas famílias se separando. A gente não vai dar detalhes agora aqui, realmente, dessa parte, né, sobre o assassinato, né, em Caim e Abel, mas pra frente a gente trata melhor, né, pra entenderem realmente, né, essa separação. E deixar também o pessoal que tá nos ouvindo ler a palavra também, né? Ler lá e vai entender. Não vou mastigar tudo não exatamente, entregar. Mas a gente vai tratar melhor, né, realmente essa questão aí da porquê, né, que Caim acabou matando Abel. E daí a gente vê Noé, né, é um personagem muito importante também, né, muito importante. Foi ele quem construiu a arca, né, quando o pecado já estava tomando conta aí da terra. E também tem os seus descendentes, né, aí Noé, Canaã é muito importante, e aí vem Abraão, né. Isso. E onde começa a história, onde Deus chama realmente... A história patriarcal começa aí. Era o primeiro, né, o que seria o pai das nações, né. É. Que seria... Na verdade, o nome inicial dele era Abrão, né. Abrão.
Aí depois, quando Deus o chamou, ele mudou para Abraão, né, que seria pai das nações. Né? Então, aí começa o plano divino realmente da redenção global. E é ele que o Senhor faz, né? As promessas. As né? promessas, Abraão, né? Abraão, a partir de ti sairá o Salvador. Sairá o Salvador, exatamente. Você, a tua descendência herdará a terra. Então, é a partir de ti que acontecerá o plano da redenção. E daí, né, de Abraão nasce Isaac, né? Outro filho, né? Já era de idade avançada também, né? Abraão. Isso. Quando teve Isaac. E do Isaac daí tem Jacó, né? Daí também a gente tem um relato aí que é bom depois a gente vai realmente entrar melhor nessa questão, mas também que seria o irmão, né? Que era Jacó e Esaú, né? Jacó e com a questão da primogenitura, isso. Né? Eu tava tentando lembrar a palavra. Que Jacó acabou roubando mesmo, né? Isso. Mas se você for ver bem, um agarrou o calcanhar do outro, né? Então nasceram juntos. Era briga entre os dois. E Jacó, que vai ser chamado depois para frente por Deus, né? Vai mudar seu nome Israel, que a gente tem aí depois as tribos e tal, e da onde realmente começou a nação de Israel, o nome, né? Israel, israelitas, a partir de Jacó, né? E o seu nome foi mudado para Israel. E só a título de curiosidade aqui, Pastor Carlos, quais são as 12 tribos? A gente não vai entrar no tema delas, enfim, mas só a título de curiosidade para o nosso ouvinte conseguir assimilar. E quais eram as 12 tribos de Israel? Então, nós temos Dan, Naftali, Benjamim. Nós temos também filho de Jacó, foi José. Porém, José ele não se tornou da tribo. Mas sim, ele não deu nome às tribos. Ele não deu nome às tribos, mas os filhos. Os seus filhos. Foi Efraim e Manassés. Aí tem Ruben, tem Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon, e Gade e Asser. Essas são as 12 tribos. Talvez as mais famosas para nós hoje sejam a de Levi e a de Judá, né? As mais conhecidas. Né? Talvez a de Benjamim, para quem estuda a história de Paulo, mas essas são as mais famosas, a de Judá, não é? E daí, lá para frente, quando a gente estudar a questão dos reinos divididos, o que era o reino do norte, o que era o reino do sul, né? O reino de Judá, o reino de Israel, enfim, mas isso nos próximos capítulos. E aí acho que um último personagem importante para a gente relatar aí nessa nossa introdução é José, né? José. Realmente é o principal ali descrito, né? É onde a história faz a curva de Gênesis, ali, né? Que seria aí toda a mudança, né? Que ele já era, né, filho já era, né, ainda não havia se falado de tribos ali, essa separação de tribos, mas ele foi um dos filhos de Jacó, que os irmãos venderam, né? Como escravo, ele foi escravizado. Ele era o filho caçula, né? Acabou indo para o Egito e ele conseguiu daí, é muito importante, a gente vai falar melhor realmente depois, mas ele conseguiu interpretar, ele estava preso até na época, interpretar o sonho do faraó, né? Na época, então ele teve o agrado do faraó ali, acabou virando governador do Egito. E foi um período que teve ali a seca, né? Ele interpretou o sonho do faraó e Deus mostrou para ele que ia ter um período ali de muita fartura e depois um período de escassez, né? Eu acho que é 7 anos, né? Sim. De fartura e escassez. Então ele foi muito importante ali na questão de como ele guardou grãos, né? Ele conseguiu fazer ali uma engenharia para conseguir guardar grãos e tal. Então todos os povos da região eles iam no Egito para trocar, né? Para conseguir grãos, né? Sementes, naquela né? época Comida. de seca, né? Por causa da época da seca. Então estava assolando, né? Toda a terra. E o Egito tinha fartura, e o Egito tinha fartura por causa de eles José. Guardaram, né? Conseguiram estocar a partir dessa interpretação do sonho, né? Que José fez do faraó. Então ele foi uma figura muito importante ali no Egito. E aí ele conseguiu trazer a família dele para o Egito, né? Viveu com ele muito tempo ali. E antes de Jacó morrer, ele abençoou os filhos. E aí foi quando ele, né? Houve essa separação, né? Das tribos aí, né? Lá no finalzinho de Gênesis, né? Ao finalzinho de Gênesis. E aí a gente tem esse período de opressão, né? Do Egito em cima do povo israelita, que a gente comentou no início.
que estavam ficando muito numerosos, né, e muito fortes, então os faraós que foram nascendo acabaram ficando com medo, começaram a oprimir, então o povo estava vivendo praticamente como escravo dentro do Egito ali, foi esse período de 400 anos, e aí nasce Moisés, né, que a gente já relatou no início, né, é um relato, na verdade, e daí a história realmente de Moisés a gente vai começar a ver em Êxodo, e aí a partir, né, do final, então acabando em José, e aí começa a opressão, nasce Moisés, que a gente vai, a sequência aí, né, da retirada do povo, né, de Deus da terra do Egito, né. Isso Muito mesmo. bem. Pastor Carlos, estou vendo que você está com o celular aberto, tem alguma coisa para acrescentar aí? Não, é só que eu estava vendo aqui a questão das 12 tribos. Eu citei 13 nomes. Citou 13. Mas Aumentamos um. Não chega nem a ser aumento, mas é porque na tribo não, mas em José tem a questão dos 2 filhos que receberam. Porém, Levi foi a única tribo que não herdou. Isso, exato. Eu tinha esquecido disso. Porque eles eram os sacerdotes, isso, né? Eles não herdaram terra. Ele não herdou terra, não teve herança. Então, as questões dos filhos, tá certo. Tá certo. Aí não temos dúvida. Mas só esse ponto que eu queria citar. Boa. Para não restar dúvida. Meus queridos irmãos, eu acho que por hoje é isso. Eu acho que a gente conseguiu fazer aqui um apanhado bem breve de Gênesis, da história, um pouco de Moisés. Vocês viram que a gente caminhou muito no Êxodo, mas é que não tem como falar de Moisés sem transitar pelo Êxodo e por toda a Torá. Não é? E para finalizar aqui, o pastor Carlos ele vai trazer para nós um assunto interessante aqui que nós temos na Bíblia de Genebra, que é a questão de Cristo em Gênesis. E aí, a partir disso, nós encerramos a nossa primeira escola bíblica à distância. Pastor Carlos, a gente encontra Cristo, Jesus Cristo Salvador em Gênesis? Bom, então, Marlon, nós temos sempre temos que olhar para frente, né? Toda vez que a gente tem uma leitura da palavra de Deus, temos que sempre olhar para o objetivo final, para o foco. Qual que é o foco? O processo da salvação, né? Perfeito. Que é Cristo Jesus. Então, em Gênesis, nós temos passagem que fala sobre a Trindade, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Nós temos a questão que o Espírito pairava sobre a face das águas. Nós temos alguns pontos, igual Cristo como sacerdote também, onde, se eu não me engano, Abraão leva... quando Abraão vai e paga tributos a Melquisedeque. Isso, leva ali já é uma alguns teólogos dizem, isso não é muito claro, mas já dizem que ali é uma pré-figura do Cristo, né? E do sacerdócio de Cristo, que vai ser explicado lá em Hebreus depois. Isso. Então, é sempre interessante a gente olhar com esse olhar quando nós estamos lendo a palavra de Deus. Mas o mais interessante é assim, que mediante a um homem que trouxe o pecado ao mundo, em Adão, nós temos a salvação pelo Adão verdadeiro, que é Cristo Jesus. Cristo trouxe a salvação. O pecado entrou por um homem e a salvação veio pelo outro, pelo nosso Salvador, o Filho de Deus. Então, sempre olhe nesse processo. Qual que é o processo na história de Gênesis? Tudo começa com a genealogia. Tudo começa com a genealogia ali em Abraão. Abraão, olha para os céus. Ali você consegue contar o número das estrelas? Não, então esse é o número dos seus descendentes. Então começa com Abraão e depois em Mateus 1 a gente vê a genealogia de Abraão continuando até finalizar em Cristo. O legítimo descendente de Abraão trouxe a salvação. A promessa da descendência de Abraão trouxe a salvação. Então todos os que são batizados em Cristo Jesus se tornam descendentes de Abraão, assim como está em Gálatas 3, versículo 26 ao 29, depois vocês podem ler. Então, isso diz um exemplo básico, até posso dizer simples, sobre Cristo em Gênesis. Cristo estava desde o momento da criação, Cristo estava quando Deus mostra a Abraão a sua promessa ao povo, e Cristo estava na conclusão e
como eu posso ser perdoado dos meus pecados, dos nossos pecados. Aqui em Gálatas 3 que o pastor falou, eu vou ler só o versículo 29, os irmãos podem ler em casa depois, Gálatas 3, 26 a 29, mas Paulo arremata aqui de uma maneira maravilhosa, ele diz: e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Eu acho que não tem muito mais o que falar, né? Aí a gente encerra com chave de ouro. Glória a Deus, nós louvamos o nome do Senhor, nós agradecemos você que ouviu até o final esse episódio. Eu agradeço aqui a presença do pastor Carlos, eu agradeço a presença do irmão Ricardo, eu agradeço todos os irmãos da comunicação, a Paula e o Gui que estão lá em cima, que nos ajudaram, para que esse episódio pudesse chegar até você. Nós louvamos o nome do Senhor, esperamos que possamos continuar com essa escola bíblica à distância e logo, se assim Deus permitir, aqui no templo novamente, não é? Para que estejamos em comunhão, estejamos aprendendo mais da palavra do Senhor. A minha oração, Pai querido, é que o Senhor esteja nos abençoando, esteja nos dando graça, Pai, para que possamos compreender os seus propósitos, Senhor. Que tudo, absolutamente tudo quanto fizermos, seja para honra e glória do Teu nome, Senhor. Assim nós oramos gratos, no nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e um abraço. Amém. Abraço.